Coletivo Mascarte apresenta Santo de Casa. São as imagens de não se render. Sob a lua, dois Jorges poetas brincavam. Resistência. Resistência? Resistência. Resistência eu tenho, pô. Faço academia e tal, dou uma corridinha, eu tenho resistência, né? Tá, mas resistência também é manter a posição, se manter firme. Isso eu tenho também, que a gente é postura, certo? Resistência é lutar por uma causa, se defender de um problema. É o que a gente está fazendo dia a dia, não é? Claro. Resistência é uma boa palavra para a gente também rimar com palavras que têm a ver com esse contexto. Lógico, isso daí eu aprendi na escola, pô. Tudo que termina com ência, né, irmão? Resistência, lembra? Persistência. Persistência. Resistência, lembra? Convivência. Convivência. Resistência, lembra? Adolescência. Adolescência. Resistência, lembra? Preferência. Preferência. Olha, isso aí dá pra gente criar umas rimas, hein? Uns versos. É bom, João? De uma pessoa que lutou, teve resistência, persistiu, ficou, manteve-se firme. Vamos treinar? Vamos ver. É mais ou menos assim. Fique firme, mantenha a posição. Foi assim que Jorge enfrentou o dragão. Resistência. Mas antes do dragão, Jorge enfrentou o senhor Diocleciano, que o condenou. Resistência. Tudo aconteceu lá em 300, pouco depois de Cristo, em que o romano perseguiu o cristianismo, mas Jorge entendeu que sair matando não era de Deus, então enfrentou, resistiu, não foi compreendido e na guilhotina caiu. Gostei. Vai ficar melhor se tiver um som. Eu sou um beatzinho, né? Solta aí, DJ. Solta, manda. Resistência. Fique firme, mantenha a posição. Foi assim que Jorge enfrentou o dragão. Resistência. Mas antes do dragão, Jorge enfrentou o senhor Diocleciano, que o condenou. Resistência. Tudo aconteceu lá em 300 depois de Cristo, em que o romano perseguiu o cristianismo e resistência. Mas Jorge entendeu que sair matando não era de Deus, então enfrentou, resistiu, não foi compreendido e na guilhotina caiu. Mandou bem. Mandou também, Jorge. Será que é verdade mesmo? O quê? O que é verdade? Que na Lua mora outro Jorge? Não sei, mas sei que a gente mora por aqui mesmo, né? Deve ser bom morar na Lua, não é não? Melhor que na rua deve ser, né? São Jorge e a Lua não andavam de mãos dadas. Mesmo tendo sentimentos mais puros, eram tidos no mundo como amantes. Eles não podiam ser vistos de mãos dadas, pensava ele, todos mortais de sentimento, presos em suas poesias irreais. Seu cotidiano lamento só lhes permite pular, voar jamais. Olhar para a chama de uma vela e não perceber o seu efeito é como apontar para uma estrela e distraído ater-se apenas ao dedo. E perguntou aos escritores do amor, afinal, qual dentre eles nunca amou em segredo? Qual, amando assim, ao invés de enveredar pela poesia, lutou pela sua conquista, enfrentando, escondendo no seu medo? Talvez os astrônomos sejam os estudiosos mais gabaritados no entendimento do amor. Enquanto houver tantos astros a serem descobertos, não perderiam seu tempo focando imensos telescópios em seus umbigos em tudo. Dizem que o mal do mundo é o ódio, que impede um ser de amar de verdade. O ódio é o osso do coração, que se nega a sorrir por medo da menor possibilidade de felicidade.
Nessas noites de lua cheia, quando não se ouve nem o uivo de um cão, pode-se ver nitidamente São Jorge largando a sua espada sem temer o dragão. E sob a luz de uma fogueira solar, falar de amor com a lua, e percebendo que da boca da fera o fogo que saía era bom. Não se ateve a pena e papel, não se fez chorar em lamentos. E escreveu com seus beijos e seu amor nas estrelas, e teve do amor da lua o seu merecimento. Hoje, enquanto lindos poemas alimentam os corações dos jovens solitários e depois são recolocados em suas estantes, o amor de São Jorge pela lua brilha escancaradamente nas estrelas, inspirando os novos amantes. Por que choras, linda princesa? O dragão quer me comer. O dragão quer te comer? E como é que é isso? Ai, a fera vive aqui dentro da gruta e sempre foi alimentada para não acabar com o povoado. E aí? Ela sempre foi alimentada com carneiros, mas acabaram. E aí? Aí começaram a sortear todos os filhos daqui para serem ofertados a ela. E aí? Aí a fera foi ficando cada vez mais gorda e a população mais triste e pobre. E aí? Chegou a minha vez. Logo eu, a filha do rei, a princesa mais linda. Mas e aí? Aí papai ofereceu toda a sua riqueza para quem pudesse colocar um filho no meu lugar. E aí? Ninguém quis. Bom, isso seria injusto, afinal, pelo que você disse, todos perderam seus filhos, não foi? Mas também não é justo eu virar comida de dragão. Não, isso não seria justo, realmente. Mas eu, Jorge Guerreiro, vou pegar minha lança e cravar na boca dela. Não vai. Vou. Não vai. Vou. Não vai. Vou. Não Vou. vai. Vou. Não vai. Ui. Falando sério, guerreiro. Todos que foram não voltaram vivos. Deixa de frescura. Pra mim basta. Enfrentarei o dragão que te cerca, nos cerca, que vive dentro de nós. Nem que eu tenha que ir à lua para matá-lo. Se prepara. Se prepara. Guerreiro, que lança poderosa! Fique bem, princesa. Mas essa fera, ela está morta, presa, amedrontada, acorrentada? Isso depende da história que ele foi contada. Há quem diga que ele mora dentro de nós. Todo mundo tem um lado dragão. Periferia quebrada, quilombo, taboca, maloca, mocambo. Eles tentaram, mas não conseguiram esconder elas. E do Iapoque ao Chuí, um abismo nos revela.
somos uma grande nação chamada favela. A favela sempre foi e sempre será favela, não importa como seja ela, palafita, cortiço, pombal, estilo high-tech ou a tradicional, becos e vielas, eterna favela. A favela é o retrato mais fiel da injustiça social. Para quem não vive na favela, pensa que aqui só existe o mal. O mal vestido, o maltrapilho, o desnutrido, o maloqueiro marginal. Somos a imagem viva do preconceito e do descaso neste rico país tropical. Mas para tampar o sol com a peneira, jogar para debaixo do tapete toda a sujeira, a elite brasileira, de mãos dadas com a dona modernidade, criou um nome mais bonitinho: comunidade. Abraça não, a maquiagem sem piedade, a vida aqui, truta, é sem massagem. E ainda nos perguntam por quê? Por quê? Porque são vários são os corpos que caem ao cair da madrugada. O genocídio segue firme, levando nossa rapaziada. Famílias são dilaceradas, felicidade destroçada, e o diabo dá risada da maldade encapuzada, que sem hora marcada, levou mais 3, que não deviam nada. Mais uma história mal contada, arma forjada, cena do crime mudada, o medo nas quebradas. Ó Deus, nossas almas não são blindadas. A população tá agitada, a bandeira é baixada, a guerra é fria, mas já foi declarada. Favela sitiada, guetofobia disfarçada, aqui a vida é rara, mas infelizmente não vale nada. Não fomos nós que criamos esta guerra, violação de nossos direitos é o que impera. Segregação não se altera, derrubaram nossas flores, mas nunca acabaram com a primavera. Antigamente favelas, hoje comunidades. Quem dera a mudança de um nome não nos trouxesse a tão sonhada paz e igualdade. E que um dia há de prevalecer toda a justiça e verdade. E que assim seja feita a nossa vontade. Todo mundo já teve um santo de casa um dia. A nossa história é marcada por grandes resistências de vida, de território, de existência. E aí, qual é a sua história de resistência? Estamos em 2023. Assim é o planeta, as árvores, o céu, as cidades e as escolas. Lá, na escola onde eu estudo, eu aprendo que esses são os personagens principais da nossa história. Que essas são as artes mais importantes e os maiores escritores. Na época do meu avô, o planeta, as árvores, o céu e as cidades eram assim. A escola do meu avô se parecia com essa. E lá ele aprendeu que esses eram os protagonistas da nossa história. E essas eram as artes mais importantes e os maiores escritores. Não mudou muita coisa. Tem muito mais gente no mundo que fez e está fazendo mais coisas importantes. Mas a minha escola não fala muito delas. Eu quero uma escola que também ensine sobre heróis e heroínas que se pareçam comigo. Luísa Marim, a cultura e Carolina de Jesus. Quero conhecer as raízes do meu povo, o povo brasileiro, e as coisas legais que as pessoas negras fizeram, criaram e lutaram para conseguir. A nossa história é muito mais do que conta nos livros da escola. Eu sei, e eu quero aprender tanta coisa que eu ainda não sei. Minha professora me contou de uma lei, a Lei 10.639, que diz que é dever de todas as escolas do Brasil ensinar sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. Faz 20 anos que essa lei existe, mas as escolas, professoras e professores precisam de ajuda, de apoio dos governos e de todo mundo para fazer essa lei sair do papel. Você que é adulto, pode ajudar as crianças de hoje a conhecer essa história que foi apagada por tanto tempo? Eu quero conhecer meu passado, para desenhar o futuro muito colorido, de respeito, justiça e oportunidade para todas as crianças. A essa flor arrancaram as pétalas, Mas está viva. esse coração sofrido se manteve firme. Essa estrela caiu, mas deixou um rastro de luz no bosque.
como quem morre com um sorriso, Quando abre as suas asas, os ventos das terras altas eu os levo comigo, são as imagens de não se render. Manchete, extra, extra, foi um poeta marginal na ditadura. Manchete. Foi um poeta marginal na ditadura. Eduardo Alves da Costa teve seu poema atribuído a Mayakovsky. Procura relembrar parte do que a direita quer apagar: a resistência cultural nos anos de chumbo, as polêmicas estéticas, as articulações entre os artistas perseguidos. Eduardo Alves da Costa. Autor de um poema atribuído a Mayakovsky. Ninguém faz mais nada original hoje em dia, né? Relembra parte do que a direita procura apagar: a resistência cultural nos anos de chumbo, as polêmicas estéticas e a articulação entre os artistas perseguidos, logo eles, os fofos. Extra, extra. Informação da Agência de Inteligência dos Estados Unidos levou Mandela à prisão, dizia jornal. Informação da inteligência dos Estados Unidos leva à prisão de Mandela. Convenhamos que alguma coisa de certa, né, ele não devia estar fazendo, mas a informação foi por alguém aí que veio. Enfim. Ex-presidente sul-africano ficou preso 27 anos por combater uma minoria branca que governava o país. Revelação foi dada por ex-agente. Ex-presidente sul-africano permaneceu 27 anos preso. Quanto esse pessoal economiza, né? Por que não perpétua logo, né? E por combater uma minoria branca que governava o país. Bom, isso foi revelado por um ex-agente dessa inteligência aí. Foi uma guerreira no Brasil que preferiu a morte à escravidão. Uma guerreira no Brasil que preferiu morte à escravidão? Vai entender, né? Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo em território colonial brasileiro. Dandara era preta, capoeirista e lutava ao lado de homens e mulheres para defender o quilombo dos ataques que sofria. Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo lá da era colonial do Brasil. Dandara era uma guerreira negra que dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres nos muitos ataques aos quilombos. Nada de novo, né? Dilma Rousseff. Tortura é dor e morte. Eles querem que você perca a sua dignidade. Dilma Rousseff, vamos lá. Tortura é dor e morte. Eles querem que você perca a sua dignidade. Após 50 anos de sua prisão na ditadura militar, Dilma fala sobre memória, companheirismo, resistência e cenário político. Após 50 anos de sua prisão na ditadura militar, Dilma Rousseff quer falar sobre companheirismo, resistência e ainda cenário político? Pelo amor de Deus.
sábios, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite eles já não se escondem mais. Pisam nas nossas flores, matam o nosso cão e já não podemos dizer nada. Até que o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Por volta do ano 300 depois de Cristo, zum corria assunto. Quem é esse homem que se nega a seguir as ordens do senhor Diocleciano? Esse é Jorge, filho de família e tradicional lá da cidade da Capadócia. Conte-me mais. Sim, ele perdeu seu pai numa batalha e passou a viver com a sua mãe lá nas bandas da Palestina, onde eles tinham uma fazenda. Bem se vê, por ser nobre, filho de militar, foi por isso que ele foi fazer parte do exército do imperador, não foi? Sim, com o seu porte físico, ele chegou a ser capitão do exército romano. Passado mesmo. Tudo aconteceu por volta de 300 depois de Cristo. E pasmem, não tem nada comprovado. E sei lá então. Depois ele perdeu a sua mãe e herdou uma grande herança. Aí ele se mudou para a corte imperial de Roma. Ali ele assumiu o posto de tribuno militar ao lado do imperador Diocleciano. Pois é. Vamos lá, né? O imperador, ele adorava os deuses pagãos e instituiu uma perseguição a todos que se tornassem seguidores de Cristo. A velha história da intolerância religiosa, né? Vamos lá. A história da intolerância religiosa é uma história de séculos. No Império Romano, os católicos eram perseguidos. Na Idade Média, os católicos perseguiam judeus e pagãos. Dá para acreditar? No Brasil, os portugueses não aceitavam as crenças religiosas dos indígenas e os catequizados. Na escravidão, os negros eram proibidos de cultuar seus deuses. Mas esses são apenas alguns exemplos dos muitos. Voltando à história. Sim, Jorge já estava lá trabalhando, com o seu tribuno militar ao lado de Diocleciano e também passou a ser um seguidor de Cristo. E dizem que ele foi julgado pelas suas autoridades. E como é que foi isso? Tudo muito complexo. O imperador Diocleciano, ele até aliviava, passava um pano para militar que se convertesse e tirava do posto. Mas o seu genro Galério, esse não perdoava nada. Ele gostava era de sangue. De sangue? Sangue. De sangue? Sangue. Pode parar, senão eu vou desmaiar, tá bom? Se segura aí que a parte mais importante está chegando. As cadeias foram ficando lotadas dessa gente toda convertida e seguidora. Tá, mas o que fez o tal militar lá da Capadócia? Jorge achou tudo injusto. Pegou toda a sua herança, distribuiu para os pobres, já estava convertido mesmo, libertou os seus escravos e adivinha? Não, adivinha nada, tá? Pra mim já teve. Renunciou à carreira militar e foi às ruas resistir às suas escolhas. Passado de novo. Ele é insistente, não? Claro, como todo resistente.
E a reação do povo, do imperador e etc. As pessoas achavam assim muito abuso do atrevimento daquele homem, sabe? A dor da escolha, não? Bota a dor nisso. Dizem que quando Jorge estava sob o poder dos seus carrascos, ele suportou todo o sofrimento que ele foi submetido. Não se queixou de nada, com fé e coragem inabaláveis, a ponto da esposa do imperador também converter-se ao cristianismo. Nossa, agora que eu estou lembrando do fato, não foi aquele cara que foi condenado a ser arrastado por toda a cidade e finalmente... Ah, você se acha forte, hein, Jorge? Você se acha forte? Você se acha forte? Todos querem me difamar. Dizem que eu sou um sábio, apesar que eu não seja. Se soubessem esperar, conseguiriam tudo o que querem pelo curso natural das coisas. Estão dizendo que eu fui condenado por falta de argumento e porque eu não me entreguei aos desejos que queriam. Tudo muito distante de uma verdade. Não foi a falta de argumento que levou à minha condenação. Foi a minha fé e a minha escolha. Todos querem ouvir o meu choro e o meu lamento, dizendo e fazendo coisas que eu considero indignas de mim, mas que todos eles estão acostumados a ouvir de outras pessoas. Eu não creio que eu deva me entregar ao servilismo do Império Romano, só porque eu estou em perigo. E também eu não me arrependo de estar passando por tudo isso, em nome de uma resistência maior. Não! Chamem o feiticeiro! Guarda! Chamem o feiticeiro, atalhado! Se quer que seu prisioneiro fique comportado, tome esta taça. Agora, se quiser que ele morra de uma vez, tome esta outra. O difícil não é evitar a morte. O difícil é evitar proceder mal. Estou eu aqui, julgado em cima de uma verdade que eles creem. Estou na fase da vida em que o dom da profecia está mais ao alcance dos olhos do homem. E eu afirmo a vocês, meus carrascos, que uma punição bem mais dolorosa que a minha morte cairá sobre vocês. Cortem a cabeça desse homem! Guarda! Cortem a cabeça!
Chegou a hora de partir. Eu para viver, eu para morrer. Quem de nós terá melhor sorte? Somente o destino saberá. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Resistência. Resistência? Resistência. Capoeira. Resistência. Céu Uruçá. Resistência. Professores. Resistência. Política. Resistência. Samba. Resistência. Eu quero ver quando a quarta-feira chegar. Fim das alegorias, Pierrot, colombinas, fantasia, sorriso, toda alegria, confete, festa, orgia, recolhe os bagulho. Teu sonho virou entulho, as lantejoulas nem brilha tanto se não tem o barulho das batucadas. O coração faz mais de um mês de parada. Os pretos, volta a ser só os pretos, no melhor estilo, homem na estrada. É nós, fita dominada, com essas eu não posso, é só olhar. Os trampos que recebem menos ainda é tudo nosso. Os gringos vêm, tira a mola Z, é nós. Divide a alegria com você, é nós. Na Disneylandia é mó fácil dizer, é nós, meu. Mas sozinho na quebrada, só tô eu. Tô vendo a comunidade dar o sangue todo dia. Pras modeletes global, ser rainha da bateria. Quem tem dinheiro alcança a sua fantasia. Sem zelo, quem bordou ela, fantasia e sai desse pesadelo. Pois quem é fica e ajuda a erguer outro carnaval. Mas quem não é, antes da quarta, tá dizendo tchau.
Tira a beleza natural que de longe vence qualquer Photoshop, põe paquita de silicone, mulher de ídolo pop, que só é atraente quando tá com a voz no mood. Fala de comunidade, mas mal conhece as do Orkut. A serpentina esconde um bote da víbora assassina. Geraldo do filme, um século atrás, escreveu essa cena. Quem que me ensina a real do que eu vejo na pista? Não deixe o samba morrer, embora esses vermes insistam. A elegância de um mestre-sala vai ser mantida ao pisar no lixo das calçadas que cobrem cada avenida. Não tem hora melhor para dar um passo e excluir esses brutos. Antes que as porta-bandeira, as ter a bandeira de luto. As marchinhas vão ser fúnebre e os desfiles memória. Se nós não tirar agora, quem não respeita a nossa história, é isso.